Pacheco, Senado virou espectador de morticínio, diz Renan Calheiros. Senador MDBista diz que o presidente do Congresso dá argumento cínico ao falar de palanque eleitoral. Senador Renan Calheiros, MDB, Alagoas, defende a decisão do ministro do CTF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, de determinar a abertura da CPI da Covid no Senado. Para o líder da maioria, um dos parlamentares que acionou o pedido de abertura da CPI, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, tem feito a Casa pecar pela omissão. A decisão de Barroso e absolutamente constitucional, o CTF sempre decidiu desta forma. Eu mesmo, quando fui presidente da Câmara, instalei várias CPIs por decisão do CTF. A CPI é um instrumento sagrado da minoria, atendendo os pré-requisitos constitucionais. O presidente não pode dispor de instalação de CPI. Ele estupidamente tem colocado o Senado como mero espectador desse morticínio. O Senado não pode pecar pela omissão, diz Calheiro. O MDBista diz que a fala de Pacheco de que a CPI será um palanque político para 2022 em um argumento cínico. Não precisa apelar para o argumento de palanque, eleição e no ano que vem agora deixar de investigar depois do que disse Bolsonaro em público do charlatanismo de indicação de remédio, fabricação de cloroquina. Tudo isso tem que ser investigado, diz Calheiros. O Senado argumenta que a CPI não vai apenas responsabilizar eventuais responsáveis, mas também propor mudanças alternativas. O papel principal dela é sugerir iniciativas de políticas públicas. As pessoas perguntam na rua: se o governo não tivesse errado, quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Só a CPI pode responder isso. Se a política pública está equivocada, a política pública foi mudar isso no curto prazo, vai propor mudanças alternativas, afirma. Ele ainda ironiza as reações extremadas de Bolsonaro. A decisão de Barroso, ele disse que fez tudo certo. Se fez tudo certo, não precisa ter sobressalto com o CPI. O senador diz que os CPIs são momentos de estreitamento de laços entre Congresso e sociedade. O Congresso se aproxima da sociedade quando cumpre seu papel. Se você pegar pesquisas de opinião que medem a aprovação, você vê que o Congresso sempre se aproximou da sociedade durante os CPIs. Na leitura de Calheiros, o CPI pode ser até mesmo depois dos últimos anos parte de um processo de reconciliação com a sociedade. A grande mudança que aconteceu no Brasil foi essa, o que foi Curitiba. Ministério Público e Sérgio Moro. Eles substituíram o Congresso Nacional no papel de fazer investigação. Introduz o que eles fazem, usurpam a competência do Supremo, levam uma investigação para Curitiba, investigam a política para substituí-la. Lava Jato é isso. Querem lançar um candidato do Ministério Público em cada estado, provocando a maior derrota de todos os tempos de senadores que buscaram reeleição, explica da Folha Expresso. Bolsonaro faz ataques pessoais contra Barroso. Falta coragem sobre ativismo judicial. A reação à decisão do Supremo Tribunal Federal de instaurar a CPI
da Covid. O presidente Jair Bolsonaro reagiu nesta sexta-feira 9. Em conversa com apoiadores da manhã, Bolsonaro comentou a decisão monocrática do ministro que obriga o Senado a instalar a CPI para investigar as ações do governo federal no combate à pandemia. Segundo Bolsonaro, a CPI seria uma jogadinha política com a bancada de esquerda e acusou Barroso de fazer politicalha. Falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. O país vive momento crítico de pandemia. Pessoas morrem e o ministro do STF faz politicalha junto ao Senado, disse Bolsonaro. O presidente ainda postou o vídeo dos ataques em sua conta no Twitter, incitando ainda mais seus seguidores. A CPI que Barroso ordenou instaurar de forma monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do governo federal. Não poderá investigar nenhum governador que, porventura, tenha desviado recursos federais do combate à pandemia. Segue. Para o presidente, o que merece uma investigação são os adesivos de recursos de governadores que teriam desviado bilhões que seriam originalmente destinados ao combate à pandemia. A CPI contra o presidente Jair Bolsonaro é exatamente isso, que a CPI não é para apurar desvios de governadores, para apurar segundo está na ementa lá do pedido do CPI. Omissões do governo federal, ou seja, uma jogadinha entre Barroso e a bancada de esquerda do Senado para desgastar o governo, afirmou. O presidente destacou a existência dos pedidos de impeachment contra o ministro do STF, que estão arquivados no Senado. Bolsonaro provocou Barroso a determinar a análise destes pedidos. Além disso, lembrou que Barroso foi advogado de defesa do italiano Cesare Battisti, que estava no Brasil e foi extraditado para seu país de origem em 2019, onde é acusado de homicídios. Barroso, nós conhecemos teu passado, tua vida, o que sempre defendeu e como chegou ao STF, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Se você tiver um pingo de moral, Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns de seus companheiros do STF, finalizou. Há pelo menos 10 pedidos de impeachment contra o ministro do STF. Entre eles, há até um pedido para retirar todos os integrantes do Supremo, mas nenhum pede o afastamento pessoal de Barroso. O ministro mais visado pelo pedido de impeachment é Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer em 2017 com a agência Sputnik Brasil. Brasil registra 3.647 novas mortes por Covid-19 e total de óbitos se aproxima de 350 mil. Foram 89.090 novos casos da doença nesta sexta-feira. O país chegou a 348.934 óbitos e 13.375.414 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. De acordo com os dados coletados até às 20 horas, divulgado pelo consórcio de imprensa, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 2.938. O valor da média representa um aumento de 15% em relação ao dado de 14 dias atrás. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi
de 66.148 novos diagnósticos por dia. O número representa uma variação de 14% em relação aos casos registrados em 2 semanas. Os dados mostraram que 12 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes: Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí. O balanço de vacinação contra a Covid-19 aponta que 22.686.106 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra o novo coronavírus, o que representa 10,71% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 6.843.168 pessoas, 3,23% da população do país em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 29.529.274 doses foram aplicadas em todo o país com a agência Sputnik Brasil. Biden pede que o Congresso aloque 615 bilhões ao Pentágono para conter Rússia e China. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitou ao Congresso norte-americano um orçamento ao Pentágono que incluiu os planos de contenção do que Washington classifica como uma ameaça representada por Rússia e China. De acordo com o projeto de orçamento presidencial publicado no site da Casa Branca, nesta sexta-feira 9, o combate à ameaça da China é visto como prioridade do Pentágono, enquanto a contenção da Rússia também é citada por conta do comportamento desestabilizado de Moscou. O pedido presidencial para 2022 incluiu uma alocação de 615 bilhões, cerca de 3,9 trilhões para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso incluiu conter a China e o pedido enfatiza o combate à ameaça da China, com a principal missão do Pentágono. O Departamento de Defesa também tentará conter comportamento desestabilizador da Rússia, diz o documento. O presidente Joe Biden também propôs ao Congresso aumento nos gastos com programas de saúde para quase 132 bilhões, cerca de 646 bilhões, o que representa um aumento de 23,5% em relação a 2021. A atual administração dos Estados Unidos também pretende continuar a modernização do seu sistema nuclear. De acordo com a Casa Branca, o pedido orçamentário para a defesa mantém uma capacidade de discussão nuclear forte e confiável para garantir a segurança dos países dos aliados dos Estados Unidos. Apesar da administração estar revisada a doutrina nuclear, o pedido apoia os programas de modernização nuclear em andamento, garantindo que esses esforços sejam sustentáveis, destaca o documento com a agência Sputnik Brasil. Príncipe Philip da Grã-Bretanha, marido da Rainha Elizabeth, morre aos 99 anos. Vídeo sobre os 70 anos de casados dos monarcas. A morte do marido da rainha e seu confidente mais próximo levantará questões sobre se ela pode considerar a abdicação, mas os comentaristas reais dizem que há pouco ou nenhuma chance de que isso aconteça. Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth, é uma figura importante na família real britânica. Por quase 7 décadas, morre aos 99 anos, comunicou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira 9. O Duque de Edimburgo, como era oficialmente conhecido, estivera ao lado da esposa durante seu reinado de 69 anos. O mais longo da história britânica. Durante esse tempo, ele ganhou a reputação de ter uma atitude dura e objetiva a uma proporção para gafes
ocasionais. Como profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, disse o palácio em um comunicado. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no castelo de Windsor. Novos anúncios serão feitos oportunamente à família real. Junta-se as pessoas de todo o mundo no luto pela sua perda. Philip, príncipe grego, casou-se com Elizabeth em 1947. Ele passou a desempenhar um papel fundamental na modernização da monarquia no período pós-Segunda Guerra Mundial. E por trás das paredes do Palácio de Buckingham estava a única figura-chave a quem a rainha podia recorrer e em quem confiar. Ele tem simplesmente sido minha força e permanência todos esses anos, disse Elizabeth, em um raro tributo pessoal a Philips, feito em um discurso que marcou os seus 50. 50 é o quê, Michel? Quinquagésimo. Discurso que marcou seu 50º aniversário de casamento em 1997. Phillips passou 4 semanas nos hospitais no início desde o ano para tratamento de uma infecção para fazer um procedimento cardíaco, mas voltou a Windsor no início de março. Seu charme e relutância em tolerar aqueles que considera tolos ou bajuladores lhe valeram uma posição de respeito entre alguns britânicos, mas para outros seu comportamento às vezes brusco o fazia parecer rude, indiferente. Ele era uma delícia para os diretores de jornais interessados em captar qualquer comentário perdido em eventos oficiais. O ex-oficial da Marinha admitiu que achava difícil abandonar a carreira militar, que amava assumir o cargo de consorte do monarca, para o qual não havia um papel constitucional definido. Com o perito motorista de carruagem, que era ele, ajudou a orientar a família real e a monarquia para que permanecesse uma instituição indiscutivelmente vital para aquilo. É a felicidade de nossa vida nacional, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Rio reabre hoje bares, restaurantes e comércio não essencial. A permanência de pessoas, a prática de esporte coletivo e o comércio continuam proibidos nas areias das praias, parques e cachoeiras do Rio de Janeiro, para evitar a expansão da Covid-19. Bares, restaurantes, serviços e comércios não essenciais estão autorizados a reabrir a partir desta sexta-feira 9, na cidade do Rio de Janeiro, depois de 2 semanas fechadas devido à pandemia de Covid-19. Também poderão funcionar ambientes culturais e estabelecimentos de lazer. Esses estabelecimentos considerados não essenciais terão, no entanto, restrições de horário para atendimento presencial ao público, bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques da orla, por exemplo, só poderão funcionar até 21 horas. Depois desse horário, só serão aceitos serviços de entregas retiradas de produtos do local de drive-thru. O comércio não essencial em ruas ou shoppings poderá abrir das 10 às 11 e o serviço das 12 às 21 horas. Clubes sociais e esportivos terão de funcionar até 21 horas com áreas de lazer. A recreação abrindo apenas a partir das 11. Teatros e cinemas, ambientes culturais e estabelecimentos de lazer só poderão funcionar das 12
às 21h. São eles: museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de festa, salas de apresentação, salas de concerto, salão de jogos, circos, recreação infantil, parques de diversão temático e aquático, pista de patinação, atividades de entretenimento, visitação turística, exposição de artes, aquário e jardim zoológico. Apesar da flexibilização, continua suspenso o funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo e realização de eventos de qualquer natureza, festas e rodas de samba em áreas públicas e particulares. A permanência de pessoas à prática de esporte coletivo e o comércio continuam proibidos nas areias das praias, parques e cachoeiras. Também continua proibida a permanência de pessoas nas vias aéreas e praças públicas do Rio no horário das 20h às 5h, com a Agência Brasil. O governo arrecada 216 milhões na concessão de 5 áreas portuárias. O ministro da Infraestrutura ressaltou que são terminais extremamente importantes que receberão 600 milhões de investimento, que ressaltou foi excelente. O governo federal leiloou nesta sexta-feira 9, na B3, em São Paulo, o arrendamento de 5 áreas portuárias, 3 delas IQI 03, IQI 11, IQI 12 e IQI 13, no porto de Itaquí, no Maranhão, em uma P1, no porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. No total foram arrecadados aproximadamente 216 milhões em outorgas. Também estão previstos cerca de 600 milhões de investimento pela empresa vencedoras em 20 anos nos terminais. Com lance de 61,3 milhões, a Santos Brasil Participação arrematou a área de IQI 03 no porto de Itaquí, Maranhão. O terminal tem área de 25.416 metros quadrados, dedicada à movimentação de granéis líquidos, especialmente combustíveis. Contrato de arrendamento tem prazo previsto para exploração de 20 anos. No período, a companhia deverá fazer investimento de 106,5 milhões no terminal. A área do terminal IQI 11, 33.607 metros quadrados, também foi arremetadas pelo Santos Brasil Participação, assim como a IQI 12, 38.683 metros quadrados, com lances de 56 milhões, 40 milhões, respectivamente. Os terminais, que também operam principalmente com granéis líquidos, deverão receber investimento da companhia da ordem de 133 milhões e 177 milhões, respectivamente. O tempo de contrato é de 20 anos. Com lance de 59 milhões, a Ultracargo Terminal Químico de Aratu arrematou a área do terminal IQI 13, 32.078 metros quadrados, e terá de arcar com a implantação de toda a infraestrutura do terminal para a operação de granéis líquidos, incluindo edificações, tancagem, tubulações, bem como os equipamentos a serem utilizados na operação, com previsão de investimento da ordem de 178,5 milhões em um período de concessão de 20 anos. A única a apresentar proposta para a área do terminal P1 do Porto de Pelotas, a CMPC Celulose Rio Grandense, vence o leilão com lance de 10 mil, e o terminal é o único operador portuário com vocação para movimentação de toras de madeira na região. A companhia deverá fazer investimento de 16 milhões no período de concessão de 10 anos.
São terminais extremamente importantes que receberão 600 milhões de reais de investimento. Foi um excelente resultado para a logística brasileira. Estamos aumentando a nossa capacidade da logística de combustíveis e detalhe em um sistema multimodal. Vamos ver combustíveis importando, chegando do Itaquí, descendo, sendo distribuído para o resto do Brasil em ferrovia, destacou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, com a Agência Brasil. Volta do lockdown no DF impacta Supercopa, Recopa, Libertadores e NBB. Decisão entre Flamengo e Palmeiras neste domingo 11. No Mané Garrincha, um dos jogos ameaçados de não ocorrer com o retorno das restrições a eventos esportivos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, impugnou nesta quinta-feira 8 a decisão que havia suspendido a volta do lockdown no Distrito Federal. A medida afeta partidas de futebol e basquete marcada para Brasília nos próximos dias, uma vez que o fechamento incluiu restrições de eventos esportivos, mesmo sem presença de público, por causa da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Em nota, o governo distrital anunciou que recorrerá ao Estádio Nacional Mané Garrincha, por exemplo, tem 3 jogos decisivos entre domingo 11 e quarta-feira 14. O primeiro é Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, às 11 horário de Brasília, de domingo das 11 na terça-feira 13 às 21h30. O Santos enfrenta San Lorenzo, Argentina, no duelo de volta do confronto que vale vaga na fase de grupo de Libertadores. Já na quarta também, às 21h30, o Verdão volta ao campo no Mané Garrincha para enfrentar a Defesa e Justiça Argentina na segunda partida da Recopa Sul-Americana. Além disso, a reta final da primeira fase do Novo Basquete Brasil NBB e disputa de ginásio da Associação dos Empregados da Companhia Energética de Brasília, a SEB, desde o último dia 30, com previsão de término no próximo dia 13, a capital federal e a terceira sede para a qual os jogos foram levados após restrições no Rio de Janeiro e em São Paulo. Flamengo, Palmeiras, Santos ainda não se pronunciaram sobre a decisão, assim como a Confederação Brasileira, CBF, e Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL. Em nota, a Liga Nacional de Basquete, LNB, responsável pelo NBB, disse que só se manifestará quando receber uma informação oficial sobre a possibilidade ou não de realização dos jogos. Na semana passada, a LNB entrou com uma petição neste processo e pediu para que a juíza marque uma audiência de tentativa de conciliação para mostrar à Defensoria, Ministério Público e Juíza dos protocolos de segurança do NBB, que são reconhecidos por diversas autoridades como absolutamente rígidos para a realização dos jogos com segurança para os envolvidos. Estamos aguardando que a audiência seja marcada, informou a Liga por meio da assessoria de imprensa. A gravidade no quadro inicialmente verificado não sofreu qualquer redução, mas sim agravamente a demonstra que houve uma escalada nos riscos de iminente colapso do serviço de saúde pública e privado no Distrito Federal, não se justificando dessa maneira o relaxamento de tais medidas enquanto não reduzidos os indícios de contaminação e de capacidade de atendimento e tratamento às enfermidades decorrentes do contágio do coronavírus, argumentou desembargador federal Souza Prudente da decisão com a Agência Brasil. Movimento de sambista do Rio recebe doação de 1,5 toneladas de alimentos. Mesa Brasil, projeto de Sesc Rio de Janeiro, doou
Nesta quinta-feira, 8, 200 cestas, cerca de 1,5 toneladas de hortifrutigranjeiros, frutas e verduras e legumes, para profissionais que trabalham em rodas de samba do Rio de Janeiro e que estão inativos por conta da pandemia. A entrega foi feita na quadra do Império Serrano, em Madureira, zona norte do Rio. No mês de março, o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do SESC Rio de Janeiro já havia distribuído 300 cestas e agora complementa a ajuda aos profissionais engajando-se na campanha pelo samba, que beneficiará mais de 30 rodas do Rio de Janeiro. A iniciativa da Rede Carioca de Rodas de Samba envolveu a captação de parceiros, doadores, campanhas de crowdfunding e ajuda de artistas influenciadores para sua disseminação. E Mesa Brasil, SESC Rio de Janeiro é um dos apoiadores, além de bares, restaurantes e outros estabelecimentos ligados às raízes do samba. A doação desta quinta-feira beneficiará 800 pessoas, como músicos, produtores, técnicos e outros profissionais, além de seus familiares. Nós pelo Samba é uma iniciativa coletiva formada por sambistas, artistas e empresas. Surgiu da necessidade de distribuição recorrente de alimentos para garantir a segurança alimentar dos profissionais que trabalham em rodas de samba da cidade do Rio, mas que no momento estão sem fonte de renda. Nosso objetivo é articular ações para captação de recursos com o objetivo de atender à demanda emergencial de alimentação daqueles que compõem a cadeia produtiva das rodas de samba. Durante a pandemia da Covid-19, explicou Júlio Moraes, coordenador de articulações da Rede Carioca de Rodas de Samba. Alimentos vêm do campo. Os alimentos doados aos artistas vieram de propriedades rurais de Nova Friburgo, que integram a mesa no campo por meio de projetos. Os produtores rurais doam seus excedentes alimentos em perfeito estado e com alto valor nutritivo, mais baixo proveitamento comercial à Mesa Brasil do SESC Rio de Janeiro. Os donativos são entregues a entidades socioassistenciais cadastradas no programa, que, por sua vez, fazem a distribuição ao público final. A captação de doação e a distribuição a quem mais precisa consiste no trabalho regular do Mesa Brasil SESC Rio de Janeiro há mais de 20 anos, que foi ampliado a partir de 2020, com a doação a mais esse público, os trabalhadores das rodas de samba. Esperamos contribuir para amenizar o sofrimento pelo qual estão passando as pessoas que foram impactadas pela pandemia e se encontram em situação de vulnerabilidade social, disse pessoa coordenadora do Museu Brasil do SESC do Rio de Janeiro. Para ajudar interessados em contribuir com a Mesa Brasil SESC Rio de Janeiro, pode entrar em contato pelo e-mail mensabrasil@sescrio.org.br. Já quem quiser ajudar diretamente as rodas de samba deve procurar a Rede Carioca de Rodas de Samba pelo Facebook. Vem pra roda e Instagram Rede Carioca de Samba. Saiba mais sobre a Mesa Brasil SESC Rio de Janeiro. O Mesa Brasil SESC Rio de Janeiro atua no combate à fome e ao desperdício, recolhendo doação de alimentos não perecíveis e natura de empresas e organizações e os distribuindo às instituições sociais cadastradas com creches, abrigos, asilo, etc. Além disso, orienta os cozinheiros dessa entidade a aproveitar integralmente os alimentos utilizados de forma criativa e saborosa, partes que
tradicionalmente são descartadas. Só em 2020, o programa distribuiu 2,1 mil toneladas em 49 municípios do estado. Estados Unidos nas portas da Crimeia. Turquia recende debate sobre acesso do OTAN ao Mar Negro. Governo turco reacende debate sobre passagem de navios militares pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, que poderia dar acesso ao Mar Negro. A embarcação da OTAN existem riscos reais para a Rússia ou Erdogan estaria blefando. Nesta semana, o acontecimento na Turquia reacenderam a velha disputa pelo trânsito nos estreitos de Bósforo e Dardanelos, essenciais para o acesso ao Mar Negro, onde se encontram países como Rússia, Ucrânia, Geórgia, Bulgária e Romênia. Ambos os estreitos ficam em território turco, mas são regulados por leis internacionais estabelecidas na Convenção de Montreal em 1936. A relevância geopolítica dos estreitos e tamanha que muitos historiadores apontam Bósforo e Dardanelos como um dos fatores que motivaram a Primeira Guerra Mundial. Na semana passada, o presidente do parlamento turco, Mustafa Şentop, gerou furor ao sugerir que o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, teria o poder de se retirar da Convenção de Montreal e aplicar as leis turcas aos estreitos. Em resposta, militares aposentados publicaram carta alertando para a importância da Convenção de Montreal. 10 almirantes foram presos após assinarem o manifesto considerado pelo presidente turco com incitação a um golpe militar. A convenção é objeto de disputa política na Turquia. Enquanto militares apoiam sua vigência, alas mais conservadoras e nacionalistas do aspecto político a consideram uma violação da soberania do país. Mas por que a Convenção de Montreal gera tanta polêmica e verdade que sua revogação poderia gerar um conflito militar regional de grande escala? A Sputnik Brasil conversou com um pesquisador do Instituto de Economia Mundial e Revelação Internacional, Primakov, da Academia de Ciência da Rússia, IMO, na sigla em russo, Pavel Gudev, para responder essas perguntas. A Convenção de Montreal é multilateral e não pode ser cancelada por nenhum país isoladamente, diz Gudev. A Sputnik Brasil, do ponto de vista do direito internacional, isso não pode ser feito. Segundo ele, é possível rever os seus termos através da convocação de uma nova conferência, mas simplesmente dizer que o Erdogan pode, com uma caneta, sair da Convenção de Montreal é uma convocação, disse especialista. A convenção garante livre trânsito de navios comerciais pelos estreitos, sem que a Turquia possa cobrar tarifas sobre a passagem, que gera insatisfação em parte da classe política do país. Além de não lucrar com os estreitos, a Turquia ainda deve controlar a passagem de navios militares, que é severamente regulada pela Convenção. Caso a Conferência de Montreal fosse cancelada, em tese, o regime que passaria a valer nos estreitos seria da Conferência dos Direitos do Mar da ONU, que prevê que a livre navegação, uma norma bastante liberal de direito marítimo, que não permite restrição de nenhum tipo nem a navios militares, considerou Gudev. Por isso, para a Turquia sair da Convenção de Montreal agora não faz sentido, não tem nenhuma conexão com a realidade. Canal Istambul. Mas a Turquia
não precisaria se retirar da Conferência de Montreal para cobrar tarifas e controlar totalmente passagem pelos estreitos. O governo Erdogan apoia a construção de um novo canal chamado Canal Istambul, paralelo ao Bósforo. O novo canal garantiria um acesso alternativo ao Mar Negro, ao mesmo tempo que o Canal Istambul desafogaria o tráfego passado do Bósforo à Turquia. Também teriam alternativas sob sua soberania, fora dos limites de Montreal, disse Erdogan durante a conferência da empresa na segunda-feira 5. Do fato, o Bósforo nem sempre consegue dar conta de todo o tráfego marítimo. Já houve acidentes e vazamento de combustíveis preocupantes no estreito, disse Gudev. Cerca de 19 milhões de pessoas vivem na região. Caso essas vias aquáticas sejam poluídas por acidente, há um dano colossal para uma população significativa, tanto pela poluição das águas quanto da costa, concedeu o especialista. Além disso, a Turquia poderia cobrar pelo tráfego marítimo um novo canal e que traria recursos financeiros para o país e seria positivo para o seu orçamento. OTAN no Mar Negro. Mas a pergunta-chave se os turcos deixariam navios militares da OTAN entrarem no Mar Negro a partir do novo canal. A distância entre o novo canal e a Crimeia seria de aproximadamente 350 milhas marítimas, sob o ponto de vista dos interesses russos. Esse é um risco que não vale a pena correr, considerou Gudev. Apesar da preocupação, a Turquia tem um histórico positivo quanto ao controle do trânsito de navios militares do Bósforo e no Dardanelos. A Turquia aplica com seriedade as restrições de passagem de navios militares, relatou o especialista. Em 2008, durante o conflito entre Rússia e Geórgia, em função da Ossétia do Sul, os norte-americanos tentaram passar 2 navios hospitais pelo estreito de dimensão muito superiores às permitidas pela Convenção de Montreal para apoiar a Operação Georgianas, relatou Gudev. A Turquia não autorizou a passagem. As restrições ao tráfico de embarcações militares são mais brandas aos países do Mar Negro, que têm muito mais direito de passagem de que países extra-regionais. Submarinos nucleares russos podem, por exemplo, passar pelos estreitos turcos, mas os países de fora da região não podem trazer seus submarinos ao Mar Negro, explicou Gudev. Em 2018, as autoridades turcas, inclusive, fortaleceram o regime de controle e passaram a considerar navios civis com carga militar como embarcações militares. Apesar dessa nova norma interferir no tráfico de cargas militares russas para a Síria, a restrição atinge sobretudo os Estados Unidos, que demandam o envio de cargas militares para países como Bulgária, Romênia, Ucrânia, Geórgia, disse Gudev. Nesse caso, a Turquia acabou dificultando muito mais a vida dos Estados Unidos do que de qualquer outro ator, notou. Segundo ele, os Estados Unidos não dão apoio entusiasmado à manutenção da Convenção de Montreal pelas restrições severas em entradas de navios militares e ao tempo de permanência desses navios no Mar Negro. Para os norte-americanos, para a OTAN, as condições de Montreal não são favoráveis, afirmou Gudev. Apesar dos riscos, o especialista acredita que o debate sobre a saída da Turquia de Montreal atual está mais ligado às paralelas da política interna turca do que à questão internacional. É uma queda de braço entre as elites políticas e militares, apostou o especialista Erdogan. Parece querer construir seu império e se transformar em um líder incontestável.
Por enquanto, a Rússia não precisa reagir a essa declaração que são voltada para o público interno. Na segunda-feira, 5, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan reafirmou o compromisso de seu país com a Convenção de Montreal. Segundo ele, a Turquia não tem a intenção de deixar o acordo, mas não hesitaria em rever suas condições para angariar as condições mais favoráveis à Turquia, com a agência Sputnik Brasil. Arqueólogos descobrem antiga Pompeia egípcia perto de Luxor. Um grupo de arqueólogos anunciou nesta quinta-feira, 8, a descoberta de uma antiga cidade faraônica que permaneceu oculta durante séculos, próxima de alguns dos monumentos mais conhecidos do Egito. A grande cidade foi construída há mais de 3.400 anos, durante o reinado de Amenhotep III, um dos faraós mais poderosos de Egito, disse o arqueólogo egípcio que supervisiona as escavações, Zahi Hawass, em um comunicado, veiculado através de seu perfil no Facebook. Arqueólogos descobrem antiga Pompeia egípcia perto de Luxor. Um grupo de arqueólogos anunciou nesta quinta-feira, 8, a descoberta de uma antiga cidade faraônica que permaneceu oculta durante séculos, próxima de alguns dos monumentos mais conhecidos do Egito. A grande cidade foi construída há mais de 3.400 anos, durante o reinado de Amenhotep III, um dos faraós mais poderosos de Egito, disse o arqueólogo egípcio que supervisiona as escavações, Zahi Hawass, em um comunicado, veiculado através de seu perfil no Facebook. A equipe começou buscando um templo mortuário próximo da cidade de Luxor em setembro. Contudo, em poucas semanas, os arqueólogos encontraram formações de tijolos de argila em todas as direções, segundo Hawass. Em seguida, os arqueólogos escavaram toda a cidade, que estava bem conservada, com muros quase completos e habitações cheias de objetos da vida cotidiana, ao lado de anéis, escaravelhos, potes de cerâmica coloridos e tijolos de argila com selos de Amenhotep. As ruas da cidade estão flanqueadas por casas, e alguns de seus muros têm até 3 metros de altura, comentou Hawass. As escavações se encontram na margem ocidental de Luxor, próximas dos colossos de Memnon, de Medineabu e do Ramesseum, o templo mortuário do faraó Ramsés II, não muito longe do Vale dos Reis. Arqueólogos descobrem antiga Pompeia egípcia perto de Luxor. Um grupo de arqueólogos anunciou nesta quinta-feira, 8, a descoberta de uma antiga cidade faraônica que permaneceu oculta durante séculos, próxima de alguns dos monumentos mais conhecidos do Egito. A grande cidade foi construída há mais de 3.400 anos, durante o reinado de Amenhotep III, um dos faraós mais poderosos de Egito, disse o arqueólogo egípcio que supervisiona as escavações, Zahi Hawass, em um comunicado, veiculado através de seu perfil no Facebook. A equipe começou buscando um templo mortuário próximo da cidade de Luxor em setembro. Contudo, em poucas semanas, os arqueólogos encontraram formações de tijolos de argila em todas as direções, segundo Hawass. Em seguida, os arqueólogos escavaram toda a cidade, que estava bem conservada, com muros quase completos e habitações cheias de objetos da vida cotidiana, ao lado de anéis, escaravelhos, potes de cerâmica coloridos e tijolos de argila com selos de Amenhotep. As ruas da cidade estão flanqueadas por casas, e alguns de seus muros têm até 3 metros de altura, comentou Hawass. As escavações se encontram na margem ocidental de Luxor, próximas dos colossos de Memnon, de Medineabu e do Ramesseum, o templo mortuário do faraó Ramsés II,
não muito longe do Vale dos Reis. Esta é uma descoberta muito importante, disse à agência Reuters Peter Lacovara, diretor do Fundo de Arqueologia e Patrimônio do Antigo Egito, cuja sede fica nos Estados Unidos. Segundo o especialista, o estado de conservação da cidade e a quantidade de objetos da vida cotidiana encontrados no local remetem a outro sítio arqueológico famoso, a cidade romana de Pompeia. É uma espécie de Pompeia do Antigo Egito, o que mostra que é necessário preservar urgentemente esta área como um parque arqueológico, afirmou Lacovara, que trabalhou na região do Palácio de Malcata por mais de 20 anos, mas não participou das escavações. O sítio arqueológico contém uma grande quantidade de fornos e estufas para a fabricação de vidro e cerâmica, junto com os resquícios de milhares de estátuas, afirmou Betsy Bryan, egiptóloga da Universidade Johns Hopkins, especialista no reinado de Amenhotep III, segundo a Reuters.